Meus caros irmãos e irmãs, ouvimos atentamente a palavra do Senhor e esta palavra, sempre antiga e sempre nova, ela nos conclama, mais do que convida, nos convoca para que nós sejamos fiéis discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus Pai, Ele que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de sempre, como também nos diz a carta aos Hebreus, Ele que era, que é e que será para sempre. Portanto, sejamos verdadeiros discípulos, missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro da Quaresma, tempo de conversão. Lembremos-nos do dia de cinzas, quando o celebrante nos colocava na testa a cinza, dizendo: convertei-vos e crede no Evangelho. Por isso, acreditemos no Evangelho e dentro da Quaresma também, a Igreja do Brasil anualmente nos dá um tema, o seu lema, para que nós o meditemos na Quaresma e depois no ano todo. E o tema deste ano é Economia e Vida, com o lema: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E que esta economia, como a palavra vem do grego oikos monos, que significa administrar bem a casa, saibamos administrar toda a nossa vida. Primeira casa é a nossa própria vida, para que nós sejamos autênticos discípulos, missionários de nosso Senhor Jesus Cristo, para não perecermos, como o Evangelho de hoje nos advertiu. E a Igreja continua a mesma missão de Jesus Cristo. E o Papa Bento XVI, mandando uma carta aos padres, este ano sacerdotal, ele mesmo nos diz claramente na carta: pouco valeria a vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo se não houvesse uma continuidade na Igreja. E para esta continuidade, Cristo escolheu os apóstolos, enviou, e juntamente com os apóstolos temos os bispos, os presbíteros, padres, os diáconos, religiosos, religiosas, e depois a grande multidão de leigos, que a Igreja, na sua maioria, é formada pelos leigos. Todos devem continuar a vida, paixão, morte, ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o Papa nos lembra que a Igreja precisa de sacerdotes, que eles não são os donos da Igreja. Os sacerdotes são servidores da Igreja, mas que pela sua ordenação, o sacramento da ordem, eles se tornam os profetas, os sacerdotes, os pastores do povo de Deus. Por isso, pastores e leigos devem caminhar juntos. E um destes pastores
foi Monsenhor Bernardo José Krasinski. Deus um dia o chamou, ele tinha 17 anos, vendia um salame, umas carnes, uma salsicha, ou não sei mais o que, e um conterrâneo dele, com 22 anos, foi falar a ele: você deve ser sacerdote. E ele disse: como é que eu posso ser sacerdote com 17 anos? Não tenho estudos. Mas para isto existe o seminário que forma os sacerdotes. E de fato, ele vai ao seminário, estuda, ainda tem que interromper os seus estudos, porque até o tempo do presidente da República, Dutra, os seminaristas eram obrigados a fazer o exército. E Monsenhor Bernardo interrompe seus estudos, fica um ano no exército, volta, continua os estudos, e quase com 30 anos é ordenado presbítero, e ele entendeu muito bem que a sua missão era pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a todos. E sempre soube muito bem pregá-lo a todos. Sabia que era sacerdote e que pela sua oração e pelo sacramento devia santificar o povo evangelizado. Entendeu muito bem que ele era pastor e devia conduzir todos aqueles que estivessem sob os seus cuidados, o que fossem atingidos pelo seu raio de ação, e sair até da arquidiocese, porque o Evangelho não é preso a uma paróquia, a uma diocese, mas ele deve se estender ao mundo todo. E ele, então, inspirado por Deus, a sua grande espiritualidade, além do carisma que ele tinha de ser um grande construtor, porque só ele conseguia naquele tempo, numa praça sem paróquia, construir aquela grande igreja artística de Nossa Senhora de Guadalupe, com uma escola, com amplos salões, que hoje atrai milhares de pessoas, graças também ao padre que está lá, e por ter também a rádio Evangelizar. É preciso que transmita essa mensagem ao Brasil todo.